Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Céu. Graças Pai do Senhor a todos, sejam bem-vindos à nossa transmissão do culto do Núcleo Betel em Nazáua. E começando esse culto hoje, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmo 145, que é um cântico de louvor escrito por Davi, que Davi exalta os atos poderosos e virtudes benevolentes de Deus, né? Aí estarei lendo o Salmo 145. Acompanhem vocês junto comigo na sua Bíblia. Eu te exaltarei, meu Deus, e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos,
proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. E comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem, e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daquele que o teme, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Amém. Todas as pessoas que nos acompanham são seres viventes, né? Então, que com nossos lábios louvemos ao Senhor e bendizemos o seu nome para todos sempre. Vamos orar pedindo a bênção do nosso Senhor, né, nesse culto, e que porque Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Amém? Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Grande és tu, Senhor, incomparável. Seus feitos são maravilhosos. A tua criação é maravilhosa. Pelos dedos das suas mãos, o Senhor fez céus, terra, mar e todos aqueles que nele existem. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos feito semelhante a ti, a imagem semelhante a ti, que hoje possamos estar louvando ao Senhor, te adorando, te glorificando, que só o Senhor é digno de todo louvor, toda adoração. Que o Senhor possa estar abençoando esse culto nessa noite, que o Senhor possa estar usando poderosamente o pastor Luciano, que fale aos nossos corações, que venha a tua palavra venha a ser colocado em nossos corações, mas que possamos não só ouvi-la, mas também praticá-la, usar a tua palavra como nosso alicerce da nossa vida cristã, que venhamos a ser mais parecidos com Cristo, através do amor que Ele nos ensinou, que possamos demonstrar esse amor, que não é um sentimento, mas é uma atitude, que venhamos a ter compaixão dos nossos irmãos e que tudo isso seja para a glória do Senhor. Que o Senhor abençoe essa ministração, esse culto de hoje. Em nome de Jesus, que eu oro e te peço. Amém. Olá, graça e paz a todos, seja muito bem-vindo, comunidade de Nassau, que nos assiste aqui online, seja muito bem-vindo, você também, que nos assiste de qualquer outro lugar, e você que assistirá
nessa gravação, porventura, você é muito bem-vindo aqui. Bom, nós estamos aqui ministrando online durante essa semana por causa do alerta de emergência aqui no Japão, da onde nós falamos, aonde está a nossa comunidade na cidade de Inazawa, estado de Aichi-ken. Então, por senso comum, e nós queremos também contribuir e dar bom testemunho, nós falamos com a liderança da nossa comunidade, falamos com os nossos membros, com aqueles que frequentam a comunidade, achamos sensatos, então, permanecermos online durante todo esse mês de agosto. E se Deus assim permitir, nós queremos voltar aos cultos presenciais. Já estou sentindo muita falta de estar passando esse tempo aí com vocês. Mas, enquanto esse tempo não acontece, nós queremos, de qualquer maneira, adorar e louvar o nosso Deus. Nós agradecemos a Deus pela tecnologia, nós agradecemos a oportunidade de poder, de alguma maneira, nos reunirmos aqui e estarmos no mesmo espírito, e nós queremos honrar e glorificar o nome do nosso Senhor. Nós estamos numa série que nós intitulamos aí de Esperança Viva, e quão importante é os dias que nós estamos vivendo. Nós temos sido muito consolados, confrontados, direcionados através dessa série de mensagens. Eu creio que hoje não será diferente, e para isso eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4. Nós estamos na exposição da carta de 1 Pedro, e hoje a passagem que nos cabe está lá no capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12 até o versículo 19. 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 12 ao 19, e no término da leitura eu quero convidar você aí onde você está assistindo essa mensagem a orar comigo e pedir a bênção do nosso Deus. Amém? Todos acharam? 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12 até o 19, diz assim a palavra do Senhor. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegrais insultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofre como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar? Convido você a inclinar sua cabeça, fechar os seus olhos e pedir por este momento. Amém? Pai Santo, nós queremos uma vez mais te agradecer. Agora nós estamos diante da tua santa palavra. Pedimos, ó Senhor, a tua bênção e a tua graça. Sonda, Senhor Deus, o nosso coração. Vê se há em nós algo que precisa, Senhor Deus, ser mudado. Ó Deus, e por graça e misericórdia, Deus, que através da tua palavra e o teu Santo Espírito introduzindo, Pai, essa verdade ao nosso coração, haja transformação, Senhor Deus. Aquele que entrou cansado seja renovado. Aquele que entrou, Senhor Deus, de alguma maneira afligido, Senhor Deus, seja acalmado neste momento. Aquele que entrou acomodado, Senhor Deus, possa ser estimulado, Senhor Deus, tira do comodismo, ó Pai. Aquele, Senhor Deus, que porventura ouve esta mensagem, não conhece o Senhor Jesus Cristo, Pai, alcança esta vida neste momento. Pedimos, Senhor Deus, que em tudo que nós viemos fazer aqui no dia de hoje, ó Deus, o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. E que essas verdades, ó Deus, ministradas aqui neste momento,
sejam introduzidas ao nosso coração e venham criar frutos, ó Pai, que venham ser dignos de arrependimento e que glorificam o teu santo nome, Pai. Usa a minha vida com poder e graça e alcança cada coração neste momento, conforme a sua necessidade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos e te pedimos. Amém e amém. Bom, então nós estamos nessa série denominada, como eu disse, de Esperança Viva. Só introduzindo a mensagem passada para nós conectarmos aqui em nível de introdução. Na mensagem passada, nós falamos do capítulo 4 dessa mesma carta, do versículo 7 ao 11, aonde o apóstolo Pedro exorta a igreja chamando, dizendo que o fim de todas as coisas está próximo. Nós estamos vivendo o último capítulo da história. Nós entendemos na teologia que a partir do momento que Jesus Cristo veio até a sua segunda vinda, este é o último capítulo da história. Cristo pode voltar a qualquer momento. E ele disse de que maneira nós devemos viver neste mundo. E ele usa ali no versículo 7, dizendo que nós devemos viver de maneira criteriosa e sóbria, de maneira alerta, não sermos embriagados pelas coisas deste mundo, não sermos tomados pelas preocupações da vida, mas estarmos alertas para saber que um dia o Senhor voltará. Nós estamos vivendo esse último tempo. E se tem uma coisa que nos tira da comunhão, que nos faz, assim, de alguma maneira, negligenciar a oração, que nós entendemos que é uma dependência, uma comunhão do Senhor, é sermos tomados por coisas deste mundo, sermos tomados pelas preocupações da vida. Então, no versículo 7, o apóstolo Pedro disse: vocês precisam ser criteriosos nesse ponto. O mundo está de mal a pior. Os homens estão saindo em perseguição daqueles que querem viver uma vida santa. Já havia começado uma perseguição em Roma, onde Nero já havia ali começado a intensificar contra os cristãos. Pedro escreve essa carta às igrejas da Ásia Menor para dizer que possivelmente a perseguição chegaria até ali e possivelmente essa perseguição estava crescendo e ela ia se intensificar cada vez mais. Mas Pedro fala, não deixe que essas coisas tomem o seu coração. E nós estamos vivendo dias, queridos, nós aí no cenário mundial não é novidade para ninguém, que está de mal a pior. E aí a palavra para nós desse ano de 2020 é viver de maneira sóbria, alerta e criteriosa, que nós estamos vivendo o último capítulo da história. Não deixar que essas coisas quebrem o nosso relacionamento com o Senhor. E aí ele diz no versículo 8 de que maneira nós devemos viver. Ele fala que acima de tudo tende o amor intenso uns para com os outros. Nós temos uma tendência em dias difíceis, nas preocupações da vida, somente centralizar no nosso próprio eu e esquecer do próximo. Então Pedro ele deixa claro aqui que independente das circunstâncias da vida, nós devemos viver esse amor intenso entre a comunidade do Senhor Jesus Cristo. E ele fala de que maneira é aplicado esse amor intenso ali no versículo 8, que ele diz que o amor cobre multidão de pecados. E em momentos assim da vida que nós que vivemos em comunidade sabemos disso, que irmãos, eles podem ser tomados, embriagados pelas coisas desse mundo, pelas preocupações da vida, se esfriando no relacionamento com Deus, metendo os pés pelas mãos, como nós dizemos, atirando para todo lado para tentar resolver o problema da sua vida. E muitas vezes nós temos que ir lá no irmãozinho e ter paciência com ele. Nós temos que ter um amor de maneira intensa ao ponto de perdoar o nosso próximo. Perdoar o nosso próximo. O amor segundo Deus é um amor que perdoa. O amor segundo Deus não tem aquela ideia de que nós vamos chegar a um ponto que já chega, não amaremos mais. Não. O amor dele perdoa multidão de pecados. Ele fala ainda que nós devemos ser mutuamente hospitaleiros, e nós falamos, né, na mensagem passada que a hospitalidade era fundamental para a igreja do primeiro século. Primeiro, porque as igrejas eram feitas em casa, não havia templos naquele tempo. Carecia do amor de um irmão para abrir a sua casa para que a igreja fosse ali. Também carecia daqueles que iam pregar o evangelho e levaram esse evangelho a todas as nações. Eles viajavam e eles precisavam de um lugar para ficar. E eles precisavam que um cristão com amor intenso, generoso, abrisse a porta da sua casa, ou até mesmo pela perseguição daquele tempo do primeiro século. Eles saíam fugidos das suas cidades, a fim de poupar a sua própria vida e a sua família, e eles precisavam encontrar um lugar para eles ficarem temporariamente. Então, nesse período aí,
Pedro fala, olha, vocês precisam ser hospitaleiros. E era uma forma piedosa no primeiro século de mostrar o amor de maneira visível e clara, era recebendo um irmão na sua casa. E ele diz que isso deveria ser sem murmuração. Porque muitas vezes nós praticamos a vida cristã, porque por exemplo, neste período aqui, você hospedar um irmão na sua casa era algo visível, os vizinhos iam ficar sabendo que havia um estrangeiro na sua casa, então poderia soar como algo piedoso, né? Porque é algo visível. Mas no coração, Pedro fala, vocês façam isso, mas não murmurem. Não reclamem no seu coração, faça isso de amor, faça isso de boa vontade. A palavra de Deus manda que nós venhamos ser hospitaleiros ou qualquer outra coisa que nós venhamos fazer, façamos como se fosse para o Senhor, sem murmuração, mas de todo o nosso coração. No versículo 10 ainda ele fala que nós devemos servir uns aos outros, e aí ele fala conforme o dom que recebemos. Queridos, na igreja de Cristo não há nenhum ser vivente que não tenha um dom que recebeu da parte do Senhor, amém? Todos nós temos um dom, todos nós recebemos algo da parte de Deus, e Deus quer que nós venhamos usar esse dom, de que maneira? Servindo uns aos outros. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela recebeu dons para que nós possamos servir uns aos outros. Não importa o dom que você tem, você não pode desprezar o dom que Deus te deu. Talvez você ache insignificante, mas para Deus não é. Deus, ele te deu um dom e ele quer usar a sua vida para o louvor da glória dele. Ele fala que como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É multiforme porque os dons são muitos, nem todos temos o mesmo dom. Isso é maravilhoso porque me faz dependente do meu irmão, como o irmão dependente de mim, e isso vai criando uma unidade que nós chamamos o corpo de Cristo, que é a igreja. E quando cada um está cumprindo a sua função, o Senhor operando no nosso meio, Deus é glorificado no nosso meio, amém? E aí ele fala, ele coloca esses dois dons aqui em duas categorias, todos os dons. Ele fala aqueles que falam e aqueles que servem. De alguma maneira, os dons estão classificados nessas duas categorias. Aqueles que falam, aqueles que pregam, aqueles que ministram, aqueles que evangelizam, aqueles que ensinam na escola dominical, aqueles que ensinam na salinha das crianças. De que maneira que eles devem exercer esse dom? Ele fala segundo os oráculos de Deus. Falar de acordo com as Escrituras, falar de acordo com a palavra de Deus. Todos nós, respaldo bíblico. E aí, né, lendo um comentarista, ele fala que isso é estendido não somente aos ministros que estão na frente da comunidade, mas todos aqueles que exercem a fala. Você vai aconselhar um irmão, você vai orar com um irmão, você vai falar algo para o irmão, até testemunhar algo, precisa de respaldo bíblico nas Escrituras. Porque o compromisso de Deus é com a sua palavra, é ela que edifica, ela que transforma, ela que não volta vazia. E quão maravilhoso é uma igreja que entende isso e usa os seus dons direcionados pelas Escrituras. Aqueles que falam, falam segundo os oráculos de Deus. E aqueles que servem, aqueles façam na força que Deus supre. Não é a minha força, não é minhas habilidades, não é o meu bacharelado, não é o seu doutorado, não é o mestrado, é na força que Deus supre. Isso é encorajador para aqueles que são muitas vezes desencorajados. Meu Deus, eu não vou dar conta. E é verdade, nós sozinhos não damos conta de nada. E isso que é maravilhoso, Deus vem sobre nós, enche o recipiente e faz com que esse vaso de barro possa derramar em outras vidas. Nós fazemos na força do Senhor. Isso também coloca um temor no nosso coração, porque eu não posso me achar superior a ninguém. Tudo que eu faço, eu só faço porque Deus me confiou. Eu só faço porque Deus me dá força para fazer. Então, louvado seja o Senhor. Por isso que ele fala, seja ele a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. A glória do Senhor. Então, depois de nos exortar aqui, o apóstolo Pedro, ele vai voltar a falar dos sofrimentos na passagem de hoje, a fim de nos encorajar. Mais uma vez, aqui a palavra de Deus, ela vai trazer ânimo para nós, consolo para nós e esperança para nós. Queridos, eu não sei vocês, mas eu preciso dessa palavra. Eu preciso de ânimo a cada dia, eu preciso ser consolado pelo Senhor e eu preciso viver nessa expectativa, dessa esperança viva. E mais uma vez Pedro retoma. E a ênfase de Pedro é justamente isso.
enfatizar isso, trazer ânimo, consolo e esperança ao coração da igreja. E eu creio que o Espírito Santo quer falar no nosso coração nesse ano de 2020. Então ele começa o versículo 12, o apóstolo Pedro dizendo: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. É interessante que Pedro ele já começa a escrever demonstrando o seu amor aos irmãos aqui, trazendo esses irmãos para falar que eles são amados. E aqui nós podemos entender que eles são amados, obviamente, tanto por Pedro, porque Pedro dispõe a sua vida, o dom que Deus lhe deu, para servir a igreja na Ásia. Então ele fala amados, mas acima de tudo, queridos, o cristão ele é amado de Deus. Eles são amados de tal maneira que Deus entrega o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa maravilhosa. Não é só o amor que Deus derrama no meu coração para que eu possa servir o meu irmão, mas a igreja é amada do Senhor acima de todas as coisas. Se você está aqui e confessa o Senhor Jesus Cristo, você tem que entender que você é amado de Deus. Então, olha que coisa preciosa. Estamos vivendo dias difíceis e ele quer comunicar para nós que nós somos a igreja amada do Senhor. E é justamente por amar que Pedro escreve a esta igreja para falar a respeito dos sofrimentos. Olha aí que interessante, porque Pedro acabou de falar a respeito do amor, que o amor deve ser intenso, e Pedro se coloca nesta posição para fazer de maneira prática como ele deve servir o seu irmão de maneira intensa, colocando seus dons à disposição desses irmãos. Pedro poderia simplesmente se ocupar com a igreja onde ele estava, mas ele escreve direcionando esses irmãos para que eles possam ser encorajados. Aqui, para mim, hoje é muito fácil, em comparação àquilo que Pedro fez. Pedro teve que escrever uma carta. Possivelmente, nós vamos ver no final da carta que havia um escriba ali, possivelmente, segundo os comentaristas. Mas essa carta deveria ser colocada na mão de alguém que era de confiança para que ele viajasse quilômetros e quilômetros, dias, correndo risco de enfermidades, perseguição, enfim, para que entregasse essa carta à igreja. Olha o amor que Deus tem, o cuidado que Deus tem de preservar a sua igreja, de levar a sua mensagem. Quando Deus quer que a sua mensagem chegue, não há nada que possa impedir. Deus usa os seus meios, e hoje nós estamos aqui usando a tecnologia para que a mensagem chegue ao seu coração. Olha só, já pensou se naquele tempo Pedro tivesse a oportunidade que nós temos hoje, de Pedro abrir uma webcam no Zoom e comunicar à igreja visivelmente. Que coisa maravilhosa. Eu creio que aquela igreja ouviria, mataria a saudade, falar, olha ali, talvez os pequenos que cresceram naquela igreja, ele que é o Pedro. Enfim, nós temos essa oportunidade e nós temos que tomar isso como um cuidado do Senhor. Amém? Nos dias que nós estamos vivendo, tomar isso como uma provisão que vem dele, o amor de Deus provendo a cada necessidade nossa presente, nos encorajando nesses tempos difíceis. E o sofrimento aqui pelo qual Pedro fala, ela é uma realidade na vida dos cristãos, queridos. Poderia surgir algum tipo de questionamento do porquê a provação na vida de um cristão. Poderia surgir, eu não sei se já surgiu esse questionamento na sua vida, talvez não. Né? Talvez você já tenha uma certa maturidade, mas eu não sei se já surgiu no meio de uma tribulação, de onde parece que as coisas ficam nebulosas, onde começa a dar tudo errado, se chega algum questionamento no seu coração, Senhor, mas eu sirvo o Senhor, eu sou fiel ao Senhor nos dízimos, eu coloco os meus dons à disposição do Senhor, e mesmo assim eu estou sofrendo provações. Queridos, nós somos pó. E pode surgir um questionamento desse na nossa vida. E Pedro, se antecipando, ele escreve para mostrar que o sofrimento é uma realidade na vida dos cristãos. Muitos judeus na época de Jesus tiveram dificuldades de acreditar que ele era o Messias, justamente porque ele se apresentou para entregar a sua própria vida. O próprio Pedro, quando ele falou que morreria, Pedro falou, Senhor, que jamais aconteça isso, Senhor. Os homens não entendiam aquilo, mas foi através do sofrimento que Cristo veio nos buscar, querido. É através do sofrimento que ele vai mostrar nessa carta que Deus tem um propósito na minha e na sua vida. E o sofrimento que Pedro vai se referir aqui, nesta passagem, é justamente sofrer por ser um cristão.
O sofrimento pelo qual Pedro vai nos consolar aqui no dia de hoje é sofrer por ser um cristão. E sofrer como cristão não é algo que deveria ser considerado incomum ou estranho no nosso meio. Apesar de não deveria ser considerado incomum e estranho, em muitas igrejas ainda é, infelizmente. Ou talvez em muitos lugares que se denominam igreja. Nessa teologia da prosperidade, por exemplo, eles falam que você tem que comer do melhor dessa terra. Eles querem trazer o céu para cá. Eles falam que se você é fiel a Deus, se você, né, vai dar mais ofertas ou cumpre alguns ritos, Deus tem que te prosperar nessa terra. E aí o que acontece? Esse veneno entra no coração do fulano de tal, e aí ele fica, de alguma maneira, quando ele passa por um sofrimento, ele entra em crise. Porque ele acha que Deus prometeu algo para ele e não cumpriu. Ou se não, vem uma certa liderança, que se denomina liderança, e fala assim, você não recebeu por falta de fé, e coloca um fardo pesado nas costas da pessoa, para falar que ela não tem fé. Mas segundo a palavra de Deus, ele vai mostrar que não deveria ser algo incomum e estranho o sofrimento na nossa vida. Mas é o sofrimento que ele vai falar para nós aqui. Por isso que ele ainda diz no versículo 12, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. E se nós não tivermos um conceito bíblico a respeito da teologia do sofrimento, queridos, nós vamos ser surpreendidos quando passarmos por ele. Se nós não tivermos uma teologia formada a respeito do sofrimento na vida cristã, você entrará em crise quando o sofrimento chegar na sua vida. E isso pode levar você a ter uma visão equivocada a respeito da pessoa de Deus. Isso pode fazer com que você venha recusar o próprio Deus. Você venha recusar a pessoa de Cristo. Que você venha recusar a igreja e até mesmo a sua própria fé. Mas o caminho não é esse. Pedro vai mostrar para nós que o caminho não é esse. Quando você vai ler a carta de Hebreus, que não é o caso aqui, ele fala que eles deveriam se encorajar quando eles vissem que o fim estava se aproximando. Porque é uma tendência de quando nós vamos ser oprimidos, de nós desanimarmos na nossa fé, de nós querermos colocar tudo na conta de Deus. Falar, Senhor, onde está o Senhor agora neste momento? Será que vale a pena? Ou até mesmo olhar para aquele que não acredita no Senhor Jesus Cristo e ver ele prosperando. Né? Abacuque olhou e falou, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas Deus tem um propósito, ele quer mostrar para nós. E ele fala que o caminho não é se frustrar. Por isso que ele vai mostrar que esse fogo ardente não deve ser estranho no nosso meio. Mas que fogo ardente é esse que Pedro está falando aqui? O fogo ardente que ele fala aqui, que surge no nosso meio, é a provação. Provação da parte de Deus sobre as nossas vidas. É diferente de tentação, tá? Deus não tenta ninguém, nem é tentado. Tiago fala sobre isso. Mas provação, sim. O fogo ardente pelo qual Pedro fala aqui é a provação de Deus sobre os seus filhos. E a ideia de provação aqui é de depuração. Depuração é o quê? Daquele... como nós tratamos já na carta lá no começo, eu vou relembrar vocês o versículo aqui, onde o metal precioso é colocado no fogo para tirar as suas impurezas. E para isso eu quero fazer você lembrar no capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, nós já voltamos para esta passagem, nesta mesma epístola, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. A ideia de provação, Pedro já havia trazido essa figura do versículo 6 e versículo 7, que diz lá assim, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Olha só, a partir do versículo 7, assim acontece, olha o propósito disso, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. A nossa fé provada, a nossa fé purificada, ela é mais valiosa do que o ouro que perece. O ouro é valioso, nós sabemos disso até hoje, queridos. Quantos anos já não passaram? O ouro continua sendo valioso, quanto mais puro ele é. Ele fala aqui para nós, olha só, nós estamos sendo entristecidos por um breve pouco de tempo.
E o pouco de tempo aqui, alguns divergem se era o tempo que poderia ser passageiro neste mundo ou não, para mostrar que a vida é breve. Por mais que você sofra nesta vida, você que é cristão, o sofrimento não é eterno. E ele tem um propósito sobre a minha e a sua vida: purificar, a aprovação, depurar. E é por meio desse fogo ardente, volta lá no versículo, que Deus, nessa provação, ele vai depurar a nossa fé. Por isso nós devemos, então, ter a consciência e não estranhar e ver que é algo extraordinário o sofrimento na nossa vida. O sofrimento na vida do cristão, queridos, é algo pedagógico. O sofrimento na minha e na sua vida, que diz que crê no Senhor Jesus Cristo, ele tem um viés pedagógico. O fogo ardente aqui, no metal precioso, ele só era para destruir a escória, a sujeira, as impurezas. Ele não era para destruir o material que ele queria tirar dali, que era um material valioso. A provação sobre as nossas vidas não é para nos destruir, mas é para purificar a nossa fé. Assim como ourives levavam material ao fogo para retirar as impurezas, o ourive dos ourives, que é Deus, ele nos coloca nesse fogo ardente para purificar a nossa fé, para que a nossa fé seja genuína e venha a ser livre de toda a contaminação. E quantos podem dizer amém por isso? Olha que coisa boa, o sofrimento, até nas coisas que o homem perde a esperança nesse mundo, nós cristãos podemos ter esperança viva. Então ele quer mostrar para nós, é justamente nos momentos mais difíceis da vida que nós nos apegamos mais a Deus. Queria dizer assim até na vida do ateu. Esse dia eu estava vendo uma reportagem onde o rapaz ia pular de um precipício, né? Claro que era aquele jump que eles pulam, que amarra tipo um elástico. Ele viu que era tão alto, ele falou, Deus me livre. Aí a mulher falou para ele, mas você não é ateu? Não, é só uma figura de linguagem. Num avião não tem ateu caindo. A pessoa fala assim, não, é um destino, tá tudo tranquilo. Não, as pessoas se agarram. E nós cristãos, muitas vezes também, é no meio da dificuldade que nós nos apegamos mais a Deus. É que nós colocamos mais calo no nosso joelho. É onde nós folheamos mais a Bíblia. É onde nós clamamos mais por respostas. São em tempos difíceis de provações que nós buscamos mais ao Senhor. Olha que coisa preciosa. Quando as coisas estão bem, a gente dá aquela orada, sabe, irmão? Obrigado aí pelos alimentos, Senhor. Tá tudo bem, não estou precisando do Senhor agora, não. É tipo assim, né? Mas quando o bicho pega, quando a situação chega, quando nós somos confrontados, pode ter certeza, se você é um cristão, você vai se apegar mais a Deus. Você vai clamar por resposta e muitas vezes o silêncio de Deus vai estar trabalhando na sua vida. O silêncio de Deus é um megafone. Ele está gritando, você não está ouvindo, mas Deus está trabalhando na sua vida. E nós somos aí em momentos mais difíceis que nós aprendemos mais sobre Deus. São em momentos difíceis da vida que nós aprendemos mais sobre Deus e nós aprendemos mais sobre nós mesmos. São em momentos difíceis que nós aprendemos que Ele continua sendo Deus e nós continuamos sendo pó, dependentes de Deus. É em momentos difíceis da vida que Ele mostra, Ele sempre é fiel, Ele é sempre soberano, mas parece que é nos momentos difíceis que você consegue ter esse discernimento, você consegue experimentar. E Deus ali, Ele vai trabalhando em nós, dependendo, nos colocando dependente da sua graça e da sua misericórdia. E o sofrimento vem para provar e não para destruir. Por isso que ele diz, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Amém? O fogo ardente sobre a minha e a sua vida. Está doendo? Nós vamos falar isso no final. Mas saiba disso, você é um cristão, não é para te destruir, mas para te purificar. Ao invés, então, de estranhar, como se algo fosse extraordinário, o sofrimento sobre a minha e sua vida, como se estivesse aí acontecendo, Pedro vai dizer de que maneira, então, nós temos que agir aqui no versículo 13. Olha só, pelo contrário, olha o contraste do apóstolo Pedro. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de quem? De Cristo. Olha o propósito, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então, Pedro vai aqui pedir para que nós venhamos nos alegrar nas provações. Querido, isso aqui você não vai encontrar em lugar nenhum, religião nenhuma.
Somente no cristianismo, somente nessa Bíblia que nos abre os olhos, nos dá uma esperança viva, é que nos coloca em condição, apesar de no sofrimento, apesar dos momentos difíceis da vida, nos coloca em condição que nós possamos nos alegrar, mesmo no tempo da provação. Mas ele aqui não está pedindo que nós viemos nos alegrar com a dor. Não é isso que Pedro está falando. Está doendo? Se alegra aí. Mas ele está pedindo que nós viemos nos alegrar apesar da dor. Apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar das provações, ele fala, apesar disso, há como se alegrar. E a palavra de Deus aqui ela vai nos encorajar e ensinar que apesar dos momentos difíceis, nós podemos sim nos alegrar. E nós podemos nos alegrar à medida que nós entendemos que o sofrimento faz parte do processo. Quando você só consegue se alegrar com o entendimento correto é quando você entende que está no processo da sua vida o sofrimento. Se você está amarrando o sofrimento, eu quero falar para você que você vai sofrer. Né? Está amarrado. Né? As pessoas usam essa expressão. Está, né? Amarrado em nome de Jesus. Deus me livre. É nesse momento que Deus está trabalhando em você, queridos. Se você entende essa verdade, isso pode gerar uma alegria aí no seu coração. Então, esse contraste, o Senhor está trabalhando em nós. O sofrimento na nossa vida, ela tem o viés pedagógico. E os sofrimentos por amor e fidelidade ao Evangelho nos identifica com Jesus Cristo. Versículo 13, pelo contrário, né, no contraste, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de quem? De Cristo. A alegria é porque nós entendemos que no processo faz parte, o sofrimento Deus está trabalhando, purificando a nossa fé, mas o motivo de alegria também é porque nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. A nossa alegria, então, nos coloca aí. E aí nós já sabemos, se você voltar ao versículo 1 desse capítulo 4, vai falar que Cristo sofreu na carne. Ou sofreu corporalmente. Ele estava mostrando a humanidade de Cristo. Cristo sofreu. Arme-se do mesmo pensamento que ele. Ali no versículo 1 está dizendo, Cristo sofreu, apesar do sofrimento, não pecou. E é o que ele estava nos chamando no versículo 1, apesar do sofrimento, não peque. Isaías capítulo 53, verso 3, diz que ele era homem de dores, que sabe que é padecer. Jesus Cristo é denominado ali em Isaías 53:3 como homem de dor, que sabe o que é padecer, experimentou padecer, experimentou o sofrimento, e ele está dizendo, vocês foram chamados para participar do sofrimento de Cristo. E os cristãos, como o corpo de Cristo, como a igreja, nós sofremos porque nós fazemos parte desse cabeça. Nós estamos ligados a Cristo Jesus e nós somos coparticipantes dos sofrimentos do Senhor. Por essa razão, nós compartilhamos do seu sofrimento. O sofrimento que nós compartilhamos aqui em cooperar nesse sofrimento de Cristo não é o sofrimento redentivo. Vamos entender isso aqui. O sofrimento de Cristo foi o sofrimento que nos trouxe redenção, perdão dos nossos pecados, união a Deus, rompeu o véu, nos levou ao Pai. Este foi o sofrimento de Jesus Cristo. Mas o nosso sofrimento aqui, queridos, não é porque Cristo não acabou a sua obra. Cristo já falou ali na cruz, está consumado. Mas o nosso sofrimento aqui é porque nós nos identificamos com Cristo na maneira de viver. Quando nós nos assemelhamos a Cristo, de alguma maneira nós vamos experimentar parte do sofrimento. Você nunca, querido, se você é um cristão, você jamais vai experimentar o sofrimento de Cristo, jamais. Aquilo que Cristo sofreu, as agonias, a ira de Deus sobre ele naquela cruz do Calvário foi para que você jamais soubesse o que era este sofrimento. E não era o sofrimento de um ou dois, era o sofrimento de todos os seus eleitos. Mas o nosso sofrimento é porque nós nos identificamos com o caráter de Jesus Cristo. E é justamente isso, Jesus Cristo, antes da glorificação, ele recebe a cruz. Jesus Cristo, antes da glorificação, ele passa pela porta estreita. E é isso que nós somos chamados, a entrar pela porta estreita. O próprio Senhor Jesus Cristo sofreu antes de ser exaltado, antes de aparecer ali para os seus discípulos e dizer que foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele passa pelo sofrimento. Antes de aquelas mulheres encontrar o túmulo vazio de Jesus, Jesus teve que passar pelo Gólgota. Ele teve que ser pendurado no madeiro. Ele teve que ser humilhado.
Jesus Cristo sofreu todas as provações, sendo crucificado, antes de que aquelas mulheres encontrassem o túmulo do Senhor vazio e ele ressuscitasse para a glória de Deus Pai. Então você percebe que Jesus Cristo ele passa esse trajeto do sofrimento, mas a vida dele jamais terminaria no túmulo. A morte não pôde detê-lo. E nós, por estarmos em Cristo Jesus, nós experimentamos o sofrimento e nós entendemos que a morte não nos deterá. Por quê? Porque ao passar pela morte, nós encontraremos com Ele, nós viveremos eternamente. A morte para o cristão é uma promoção. O máximo que pode acontecer no sofrimento aqui na terra, na vida de um cristão, é perder a sua vida. E mesmo assim, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Nada. Nós experimentamos o sofrimento antes da exaltação. E ele fala, olha, vocês são co-participantes. Jesus Cristo sofreu na carne. Olha só, se alegrem com isso. Se alegrem. E nós nos alegramos no sofrimento, porque no meio dele, Deus nos prepara para nos alegrar quando a sua glória for revelada. Deus está nos preparando, queridos, no meio do sofrimento, para experimentar uma alegria indizível. Aqui nós temos alguns picos de alegria, eu não sei se você já teve essa experiência, temos alguns picos, algumas sensações que Deus coloca em nós no meio dessa vida caída, mesmo sofrendo nessa carne pecaminosa, mesmo sendo falha, Deus ainda nos faz sentir picos de alegria. Imagina naquele dia, queridos, onde nos veremos livres de todas as mazelas desse mundo, onde nos veremos livres dessa natureza corrompida, onde nós encontraremos com o nosso Senhor e cearemos com Ele por toda a eternidade. Ele está nos preparando para este momento. O ourives do ourives está nos colocando no fogo ardente e está purificando a nossa fé, amém? Por isso que ele fala que nós devemos nos alegrar para que tempo? Na revelação de sua glória. Quando Cristo voltar, ali a nossa alegria vai ser plena, incomparável. Nem se compara o que nós estamos sofrendo agora. O que está por vir tem um peso de glória ainda maior. E nós podemos experimentar no meio das provações hoje, queridos. Hoje, agora, neste exato momento. Ou a provação que vem sobre a sua vida, você pode começar a experimentar a alegria indizível de Deus, a alegria eterna, conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quantos podem dizer amém por isso? Olha a esperança do cristão, e assim como o cristão participa do sofrimento de Cristo, ele vai participar da glória eterna de Cristo. Nós participamos do sofrimento, mas não se esqueça, ele está levando os nossos olhos para o futuro para nos mostrar que nós participaremos da glória futura, na segunda volta de Jesus Cristo. E eu quero ler com você Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18. Romanos capítulo 8, versículo 17 e versículo 18. Eu quero que você abra e olhe para lá comigo. Parte do que nós falamos em Romanos capítulo 8, versículo 17, versículo 18, diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Os sofrimentos presentes, esse que você está sofrendo, que você acha que não vai viver. Meu Deus, é impossível viver nesse sofrimento. Ele fala, não se compara com a glória que há de ser revelada. Não se compara. Ele fala, se vocês são filhos, vocês são co-herdeiros com Cristo. Há uma herança que espera. Se vocês participam dos seus sofrimentos, versículo 17, ele fala que nós participaremos da sua glória. Esse é o processo. Tá doendo, querido? Permaneça firme no Senhor, Ele vai te dar graça. Você pode ter certeza, nós vamos falar disso aqui mais para frente. E aí, volte para o texto, se você saiu, versículo 14. Volte para o texto. Se sofremos por causa de Cristo, isso deveria ser motivo de alegria, porque demonstra que nós somos dele. Se sofremos por causa de Cristo, isso deveria ser motivo de alegria, porque isso demonstra que nós somos deles. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus.
Olha que precioso, bem-aventurados sois, se vocês sofrem por causa de Cristo, mais do que felizes. Se por um lado o cristão é atribulado, pelo outro lado ele é bem-aventurado. Olha o paradoxo. Isso aqui você não vai encontrar em lugar nenhum. O cristão, ao mesmo tempo que ele é atribulado, ele sofre, ele ao mesmo tempo ele é bem-aventurado. Essas duas coisas começam a caminhar junto. Isso só é possível através de Jesus Cristo. Bem-aventurados, começa a ler as bem-aventuranças ali, parece que você não vai dar conta. Mas ele está falando bem-aventurado. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados aqui. E parece que Pedro está reverberando justamente essa passagem de Jesus Cristo. Não precisa abrir, eu vou ler para você, só para relembrar. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, quando o Senhor Jesus Cristo disse lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Alegria. Alegria, bem-aventurados. E parece que Pedro está dizendo a mesma coisa aqui. Ó. Se vocês estão sofrendo por causa de Cristo, bem-aventurados. Porque nós sofremos por causa de Cristo, isso mostra que Jesus Cristo está em nós de alguma maneira. Porque o Espírito, ele diz aqui, bem-aventurados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O Espírito Santo habita no verdadeiro Filho de Deus. O Espírito Santo habita no verdadeiro Filho de Deus. E é pelo fato de o Espírito Santo habitar em nós, queridos, é que nós vamos sofrer oposições. É assim que funciona. É pelo fato de o Espírito Santo estar em você, você vai sofrer oposições. É o Espírito Santo de Deus que nos leva a dizer não para o pecado. É o Espírito Santo de Deus. E quando você diz não para o pecado, pode esperar que vai vir oposição. Quando você diz sim para a justiça de Deus e não para o pecado, pode esperar que vai vir oposição. É o Espírito que nos conduz a adorar e se submeter a um único Senhor. É o Espírito que está em nós, a não se colocar debaixo de um senhorio, de outro qualquer senhor. Ele é o Senhor dos senhores. Nós queremos fazer a sua vontade. É óbvio que aqui Nero ia se levantar e eles iam falar não para Nero. Queridos, inquestionavelmente nós sabemos da história. Cristãos perderam a sua vida por adorarem o único Deus. É pelo Espírito estar nele que nos conduz a adorar esse único Deus. E se você é perseguido, você é bem-aventurado, porque você está no caminho certo. O fato de você ser perseguido é um sinal que o Espírito de Deus habita em você e o Espírito de Deus está te conduzindo na rota certa. Por isso que você deve se alegrar por isso. Você sofre, isso mostra que você é do Senhor. E o fato disso é porque o Espírito Santo de Deus repousa sobre nós. E por outro lado, nós temos que ter em conta, queridos, aqui, e Pedro vai chamar nossa atenção, e é algo real que pode acontecer. Por outro lado, nós temos que ter em conta se os nossos sofrimentos não são por causa de uma falta nossa. Nós somos pecadores, e Pedro não subestimou isso. Eu quero que você também não subestime, assim como eu. E ele vai dizer aqui no versículo 15, olha a exortação de Pedro num versículo aqui, mas eu quero que você preste atenção nisso. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Ou seja, não faça nada ao ponto de que você seja castigado justamente. Não faça nada. É claro que aqui ele trouxe alguns pecados, ele fala de roubo, ele fala de malfeitor, qualquer tipo de maldade, ele fala de pessoas que se intrometem, ele fala de assassino. Ele fala assim, todas essas coisas podem causar sofrimento. O pecado traz sofrimento sobre a nossa vida. Você pode ser um filho de Deus, mas se você escolher traçar o caminho do pecado, pode esperar que vai vir consequência, queridos. E por isso que ele nos adverte, que ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que se nós vacilarmos, nós vamos entrar no caminho do pecado. Ele fala assim, e a possibilidade de você sofrer por causa disso é muito grande.
Por isso que desde o começo da carta, ele está nos chamando a viver uma vida santa. Sede santo como ele é santo em todo o vosso proceder. Ele fala que nós venhamos se submeter às autoridades. Ele fala que nós venhamos, de alguma maneira, os escravos se submeter ao seu senhor. Ele fala que as mulheres se submetam aos seus esposos, que os seus esposos também não venham impor sobre a sua esposa. Ele está todo o tempo nos alertando a viver uma vida santa. É claro que a vida santa agrada a Deus, mas também escolher o caminho do pecado de alguma maneira não é só desagradá-lo, mas traz consequências práticas para as nossas vidas, que é o sofrimento. E muitas vezes talvez nós sofremos ou estamos sofrendo por uma falta nossa. Mas olha só, ele fala, não façam isso, não sofra. E quantas vezes, queridos, nós não nos metemos em enrascada, porque nós damos ouvidos à voz do nosso coração pecaminoso. E quantas vezes nós nos metemos em coisa errada quando damos ouvidos ao que o mundo diz. Quando nós resolvemos experimentar os prazeres da vida, prazeres enganosos. Quantas vezes o próprio cristão não se mete em enrascada. Ele está escrevendo para cristão, ele fala, não sofra por causa disso, não sofra por nenhuma falta. É claro que ele elenca alguns pecados aqui, talvez eram coisas que estavam acontecendo. Assassinatos, roubos, qualquer tipo de maldade, pessoas que se intrometiam na vida dos outros. Ele fala, não faça isso, não sofra por causa disso, queridos. Então, a atenção para nós, se você está sofrendo por causa de Cristo, alegre-se. Mas, por outro lado, tomem cuidado para não estar sofrendo por causa de um pecado. O pecado também, você tem que fazer uma análise no seu coração. Estou sofrendo, ok, por causa de quê? É por causa de praticar a justiça? É porque, Senhor, eu não vejo nada que eu esteja fazendo assim a priori, estou sofrendo. Deus está trabalhando em você. Agora, se é por causa de um pecado, ele fala, tomem cuidado que o pecado também traz sofrimento. Ou seja, nem todo sofrimento é por causa de Cristo. E aí, mas ele vai dizer ainda, ele retoma no versículo 16, ele fala, mas se sofrer como cristão, não se vergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Ok, não está sofrendo por um pecado, louvado seja o Senhor. Mas se sofre como cristão, não tenha vergonha disso. E sofrer por um pecado é vergonhoso, querido, para um cristão. Eu não sei você, nós somos falhos. E quando nós pecamos, e aí quando nos demos conta, isso traz vergonha para nós. Não porque nós queremos uma autoafirmação, mas o Espírito Santo nos constrange, nos convencendo do pecado. Muitas vezes sentimos que temos uma sujeira e queremos tirar quando pecamos. Isso é vergonhoso. Ele fala, não seja envergonhado por isso. Mas se vocês estão praticando a justiça, pelo contrário, não se envergonhem disso. Mas o que nós devemos fazer? Glorificar a Deus. Ele vai usar a expressão aqui, sofrer como cristão. E é interessante isso aqui, porque no Novo Testamento só aparece 3 vezes a palavra cristão. Aqui em Pedro, pelo qual nós lemos aqui no versículo 16, capítulo 4. Se você quiser anotar, em Atos capítulo 11, versículo 26, é onde aparece pela primeira vez a palavra cristão em Antioquia, né? E também Atos capítulo 26, versículo 8. Somente em três locais na Bíblia aparece a palavra cristão. Olha só que interessante. E ali, agora nós temos que entender, esse termo cristão aqui ele era usado para se referir aos seguidores de Cristo, tá bom? Obviamente, identificava. Aqueles que se identificavam com Cristo, eles foram denominados cristãos. Mas esse termo aqui ele foi cunhado pelos inimigos de Cristo. E olha que interessante, a intenção desse termo aqui não era bajulação. A intenção desse termo cunhado pelos inimigos de Cristo era escárnio. Era motivo de chacota. Não era nenhum status. Hoje nós vivemos os tempos onde cantores gospels vão para a mídia. Eles vão cantar, né, em televisões abertas. E né, não estou criticando isso, que Deus queira usar essas pessoas, né, nesses ambientes, louvado seja o Senhor. Mas no primeiro século não tinha nenhum status. Não tinha nem, assim, humanamente falando, nenhum benefício carregar esse nome cristão. Hoje é status, hoje é moda. Hoje você não diferencia. Qualquer um que vai para a igreja, se batiza e cita alguns versículos, já é denominado cristão. Não é à toa que está cheio de escândalo. É para ser cristão como aquele lá. Mas naquele tempo ele foi cunhado com o sentido de escárnio e de debocha. Por isso que Pedro fala, não se envergonhe desse nome. O mundo não te vê com os bons olhos. O mundo tem você como escárnio.
mas não se envergonhe disso. Antes, ele fala aqui ainda no versículo 16, na parte B, glorifiquem a Deus com esse nome. Que nome? Com esse nome cristão. Porque é justamente nesse nome que os homens eram reconhecidos pelo mesmo caráter de Cristo. Eles olhavam assim, lá, é cristão, porque a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de atuar, a maneira de cultuar, eles adoram só o Senhor, eles dizem não para as muitas coisas, eles abandonam os ídolos, eles não se sujeitam a outra autoridade, acima de toda autoridade, a não ser o Senhor Deus, é cristão. E era sentido de escárnio, ele fala, não se envergonhe, mas antes glorifique a Deus por esse nome. E aí nós somos encorajados a viver de tal maneira, queridos, que nós venhamos glorificar a Deus com esse termo usado para as nossas vidas como cristão. Queridos, e naquele tempo era escárnio, nós temos que ter cuidado, nós também sofremos muito escárnio por esse nome. Nós somos muitas vezes colocados num pacote só para dizer que cristão é ladrão. Pastor, então, misericórdia. Você fala que é pastor hoje, pelo menos no Brasil, você não consegue crédito em lugar nenhum. Por quê? Porque pastor tem fama de ladrão. Pastor tem fama de querer abusar dos seus fiéis. E existem mesmo, aí, infelizmente, existem pessoas usando o nome de pastores ou de líderes espirituais, enfim, cada nome que surge aí, para oprimir o povo. Esse não é o viés da mensagem, nós vamos falar sobre isso na próxima mensagem, sobre a liderança. Pedro vai chamar a atenção aqui. Mas nós, queridos, viva de tal maneira que você venha fazer a diferença. Viva de tal maneira com a sua vida que a sua vida, os seus atos, o seu caráter, a sua maneira de viver, a ênfase aqui, glorifique a Deus em todas as coisas. Não se envergonhe. Nós não temos sido tido com bons olhos nos últimos tempos, infelizmente, por causa do mau testemunho. Mas não seja você essa pessoa. Seja uma pessoa que, apesar de o nome não ser muito reconhecido, você é uma pessoa que glorifica a Deus. Você é uma pessoa que opta viver para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí no versículo 17 e 18 a Bíblia vai dizer porque o cristão deve viver de tal maneira que glorifica a Deus. Olha só o que ele vai dizer no versículo 17 e versículo 18. Porque a ocasião de começar o juízo da casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Versículo 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Olha só que interessante. Viva de tal maneira que glorifique a Deus, não se envergonhe. Por quê? Porque o juízo, a ocasião é começada. Ele fala que o juízo começa pela casa de Deus. E o julgamento aqui, ao começar pela casa de Deus, a ideia é que o julgamento começa na igreja, nos filhos dele. E o julgamento aqui, como eu já tenho falado, não é um julgamento de destruição, não é um julgamento de condenação, mas o julgamento que começa pela casa de Deus é o julgamento de purificação. Deus, quando envia sofrimento, queridos, é o julgamento para Deus purificar a sua igreja. Começa pela casa de Deus. Mas o julgamento, claro, o julgamento final, pleno, nós já sabemos que é na segunda vinda de Cristo. Ele julgará todas as coisas, separará, né, a cabra dos bodes, ele vai separar o joio do trigo, enfim. Mas aqui, o juízo que vem sobre nós é para a purificação. Esse fogo ardente aqui não é para destruir, mas para nos purificar. É interessante, eu não vou ler, mas se você quiser anotar, é interessante que justamente em Mateus, no capítulo 13, Jesus ele conta ali a parábola do semeador. Eu não vou ler porque Jesus vai contar a parábola e depois ele explica essa parábola, mas se você quiser anotar, lá no Mateus capítulo 13, Jesus vai falar da parábola do semeador, onde o semeador sai para semear, ele começa a lançar as sementes, e diz que parte da semente cai à beira do caminho, parte da semente cai em solo rochoso, parte da semente cai entre os espinhos, e parte da semente vai cair em terra boa. E olha que interessante, se você quiser anote aí, o que caiu no terreno rochoso, ele vai dizer em Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21, se você quiser acompanhar comigo. Mateus 13, versículo 20 e versículo 21, a semente que caiu no terreno pedregoso, rochoso. Olha o que ele vai dizer lá.
Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Olha só que interessante, ele fala que essa semente é uma semente só, e nós sabemos que é a semente da palavra de Deus, que o semeador saiu a semear. E parte cai à beira do caminho, né? Satanás vem e rouba, outra cai aqui, que ele especificamente fala em terreno pedregoso. Ele fala que não tem raiz, não é profunda. De que maneira? Recebe com alegria. Essa moça se converteu. Glória a Deus. E a gente não sabe, queridos, eu não estou falando isso para você julgar ninguém. Misericórdia, não faça isso. O irmão está passando por tribulação, pode ser que ele passe por um momento que ele dê a intenção que ele se desviou, mas não é essa a questão aqui. A questão é que ele está falando que existem pessoas que recebem com alegria, que parece que houve uma aparente conversão, mas que quando chega as provações, a tribulação por causa da palavra, por causa de Cristo, não é por causa do pecado. Ele fala assim, o que ele faz? Logo abandona. É como se falasse, é como se fossem aqueles homens que estavam perseguindo o Senhor Jesus por causa do pão, sabe? Jesus falou, vocês não estão por causa do milagre. Vocês estão vindo a mim por causa do pão. Então vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Sabe o que eles fizeram? Dura é a palavra. Quem pode suportá-lo? Jesus pegou e falou para os seus discípulos, cogitando no coração deles também que eles tinham balançado. E vocês? Também não irão? E aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz, para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? E o cristão é aquele que entende essa verdade, que apesar da dificuldade, apesar das circunstâncias, o Espírito Santo testifica no coração, dizendo a nós, para onde iremos nós, se somente Ele tem palavras de vida eterna. E olha só, quando o juízo de Deus vem, quando o juízo de Deus começa, Deus purifica. De alguma maneira, aqueles que não são de Cristo, eles vão começar a dar sinais, eles vão começar a se apartar. Mas aqueles que são de Cristo, Deus está encorajando o seu povo para falar, não despreze o sofrimento, eu estou purificando continuamente a minha igreja, amém? Então, o juízo de Deus começou. E aí, no versículo 17, se você saiu, volte lá na parte B. Ele ainda vai dizer lá, ora, se primeiro vem por nós cristãos, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, no pecador. Olha só, se Deus não poupa os próprios filhos, queridos, que ama e lhe obedecem, que dirá dos rebeldes? Se Deus não poupa os próprios filhos, ele deixa para que eles venham passar por provações, obviamente que nós já tratamos com o intuito de purificá-los e não de destruí-los. Se Deus faz isso com os seus filhos, que dirá com aqueles que não creem no evangelho? Que ele diz aqui que não obedecem o evangelho de Deus, aqueles que não respondem ao chamado. Parece que há uma aparente, né, talvez naquele mundo, e hoje mesmo nós vemos tanta injustiça que parece que há uma aparente injustiça, que Deus está com os braços cruzados. Parece que Deus, né, o teísmo aberto fala sobre isso. Parece que Deus deu corda no mundo e abandonou. Não, Deus continua lá. E esses homens terão que se comparecer diante da presença de Deus para prestar conta de tudo aquilo que fizeram. No versículo 18 ele vai dizer, e se é com dificuldade, querido, que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Os crentes são salvos passando por muitas vezes, por provações. Muitas vezes. E aqui ser salvo, querido, entenda que a gente já tratou no começo da carta que Deus já nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que ele já nos salvou. A salvação é um processo contínuo. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos, santificação, e seremos salvos, glorificação. Mas nesse processo, até a glorificação, há provações e provações sobre a nossa vida. Por isso que ele fala que é difícil ser salvo. É difícil porque a porta é estreita. É difícil porque você tem que negar o seu eu, tomar a cruz e seguir a Cristo. É difícil porque muitas vezes você vai sofrer provações, mas você vai permanecer firme no Senhor. Muitas portas talvez fechará para nós, por não estarmos de acordo com certos posicionamentos. Basta você se posicionar contra o aborto, você terá problema. Basta você se posicionar contra
os casamentos homoafetivos, você terá problema. Basta você querer educar os seus filhos nos caminhos do Senhor e não deixar com que esse governo ou o mundo o eduque, você terá problema. E muitas vezes nós vamos ter que sofrer privações, lutar contra a nossa carne, lutar com o mundo e Satanás nos oprimindo dia após dia. E ele fala que se é com dificuldade que nós passamos por esse processo, mas nós passaremos. E ele fala que será da vida desses que não respondem o Evangelho. E nós já sabemos que será juízo eterno e condenação eterna. Não há consolo para esses homens. O tempo de arrependimento para aqueles que não responderam o Evangelho ainda, se eles estão vivos, há uma oportunidade, há uma esperança, a misericórdia de Deus ainda está sobre essas vidas e nós temos que rogar ao Espírito Santo de Deus, não juízo sobre eles, porque não pertence a nós esse papel, mas misericórdia e graça para que eles se voltem para Cristo, para que eles não sofram a punição eterna do juízo de Deus. Se para nós passamos assim, que dirá aqueles que terminarão essa vida sem responder ao Evangelho de Jesus Cristo. É uma vida triste. E visto aqui que os cristãos sabem que as provações vêm sobre a nossa vida, dada pela vontade de Deus, ele vai dizer no versículo 19, olha só o que ele vai dizer: por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Sofrer de acordo com a vontade de Deus aqui, quer dizer, é ter a ciência de que o Senhor está trabalhando em você. Sofrer de acordo com a vontade de Deus é mesmo você estando nos caminhos do Senhor, é mesmo você buscando Ele e você vê que as provações estão vindo sobre a sua vida. Isso é sofrer de acordo com a vontade do Senhor. E muitas pessoas acham, você acha que Deus vai querer que a gente sofra? Ele é Deus de amor. Segundo a palavra de Pedro, não. O sofrimento é necessário para nos purificar. O sofrimento é necessário para Deus, de alguma maneira, purificar a sua igreja. E se você for estudar a história da igreja, que eu não tenho tempo de falar sobre isso, é durante as duras perseguições que aqueles que não eram cristãos abandonaram a sua fé. Eles deixaram pelo caminho. Hoje, como virou uma moda, né? Hoje não há uma perseguição, o Estado é laico, né? Pelo menos aqui para nós, né? A não ser em alguns países do Oriente Médio. As portas se abrem e nós não sabemos distinguir de fato quem são eles. Mas é nesse tempo de provação que Deus vai purificando a sua igreja. E sofrer de acordo aqui é sofrer com a consciência de que Deus está trabalhando em nós, amém? E por mais que nós passemos aí pelos mares tempestuosos da vida, querido, nós não estamos à deriva. Por mais que nós estemos passando pelos mares tempestuosos da vida, nós temos que ter a consciência que não estamos à deriva. Não somos aquele barquinho de papel que alguém colocou no mar e as ondas vão levando e chacoalhando e batendo e nos jogando. Nós não estamos, nós não naufragaremos. Quem está no comando do barco das nossas vidas é o próprio Deus. As águas se agitam, o mar se levanta, às vezes mais calmo, e às vezes parece que o barco vai virar, mas nós não naufragaremos, porque Deus está no controle do barco das nossas vidas. Por isso ele vai dizer aí no versículo 19, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Deus é fiel, amém? Deus é fiel. Ele já prometeu que é um tesouro no céu, guardado pelo seu próprio poder. Essa é a nossa esperança para todos aqueles que permanecem em Cristo Jesus. E a obra que ele começou na nossa vida, nós já aprendemos isso em Filipenses, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? Ele é o Criador, o fiel Criador, ou seja, tudo está debaixo do governo soberano de Deus. Ele, como Criador, não há um átomo, não há nada que escape do seu controle, muito menos a minha e a sua vida. Ele entregou o próprio Filho para morrer por nós. Será que não dará também todas as coisas para que nós pudermos chegar até o final dessa trajetória, correr a carreira, chegar até a linha de chegada? Então, nós não estamos à deriva. Deus está no controle de todas as coisas. E assim sendo, a exortação no final do versículo 19, ele vai dizer que nós iremos continuar na prática do bem. Continue, apesar da situação, apesar dos momentos difíceis, a fazer aquilo que é certo. Não naufragaremos, apesar da tempestade da vida. Nós podemos confiar as nossas vidas ao Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Amém?
E a minha oração é que você confie a sua vida ao Senhor. Não tem coisa mais preciosa. Por isso que Ele está chamando, Ele é fiel, Ele é criador. Confie a sua alma a Ele. A alma que você tem é a coisa mais preciosa. Os homens podem matar o seu corpo, mas eles não podem fazer nada com a sua alma. A nossa alma nós devemos entregar a Ele e continuar fazendo aquilo que é bom. Amém? Eu quero encerrar aqui com algumas aplicações, desde o começo dessa carta. Não tenha as provações da vida, querido, como algo estranho e extraordinário. Como se estivesse acontecendo algo, sei lá, Senhor, o que está acontecendo aqui? Não tenha. Você é co-participante dos sofrimentos de Cristo. Por você se assemelhar a Ele, você participa dos sofrimentos. E nós, ao participarmos do sofrimento, lembre-se, você participará também da sua glória. Lembre-se que através do sofrimento, Deus está trabalhando em você. Ele está te purificando dia após dia. Não despreze o sofrimento por causa de Cristo. E se você sofre por causa de Cristo, você é bem-aventurado. Mais do que feliz. Porque isso é um sinal claro que você pertence a Deus. É um sinal claro que o Espírito Santo habita em você. E fala aqui que nós viemos também estar alertas, queridos. Que você não venha sofrer por nenhum pecado. Apesar de nós sermos pecadores, não subestime. Se você está sofrendo por algum pecado, arrependa-se. Volte para o Senhor. Aquele que abandona, ora, deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Há uma consequência, sim, mas há o perdão de Deus. Mas não planeje pecar. Mas se no trajeto da vida, num acidente, você pecar, se arrependa, peça perdão a Deus, se volte para Ele. Mas não viva o sofrimento por causa do pecado. E não se envergonhe de sofrer como cristão. Antes, glorifique a Deus com a sua vida. Por mais que as pessoas venham ter você como motivo de chacota, tirar sarro de você, não tenha vergonha disso. Não é diferente. No primeiro século foi assim. Eles riram de Jesus, eles desprezaram a Jesus. Ele disse que conosco não seria diferente. Então não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus através da sua vida. E apesar das dificuldades que enfrentamos nesse mundo, por fazer a vontade de Deus, nós somos chamados a confiar nele. Entregue a sua alma e confie nesse fiel Criador. E não deixe de praticar o bem por isso. Nós não estamos à deriva. A tempestade se levanta, mas lembre-se que quem está no comando desse barco é Deus. Isso é confortador, querido. Graças a Deus que não está nas minhas mãos. Nós somos aqueles discípulos no barquinho de Jesus enquanto ele dorme. E Jesus já tinha dado a ordem para aqueles homens dizendo, passemos do outro lado. E Deus está falando, permaneça firme. Há uma herança esperando por vocês do outro lado. Nós estamos na trajetória. Talvez você está por águas tranquilas neste momento. Talvez o barco que você está, calmaria, nem vento. Está tudo correndo bem. Mas pode ser que no decorrer aí da trajetória, as nuvens se fecham, a tempestade se levanta. E não se esqueça que Deus continua no comando de todas as coisas. Ele é fiel. Ele é criador. Ele governa sobre as tempestades da vida. Ele está nos purificando. Amém? É neste momento que eu quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor. Eu não sei você, mas eu saio dessa pregação com o coração bem aliviado. Eu saio dessa pregação com um coração feliz e alegre. Porque ao mesmo tempo que eu prego essa palavra, ela está gerando vida no meu coração, me encorajando a não olhar para as situações da vida, em saber que por mais que elas acontecem, eu sei que Deus está me fazendo mais parecido com o seu Filho amado. Amém? Quero orar com você neste momento. Feche seus olhos, incline a sua cabeça, nós queremos orar ao Senhor.